Vivem num mundo só deles, num transtorno que não tem cura. É desta forma que muitas pessoas definem o autismo, mas é muito mais complexo do que a sua definição. O autismo trata-se de uma perturbação do desenvolvimento do cérebro que só é diagnosticado após a revelação de sintomas, sendo o mais comum a autoexclusão social, a falta de desenvolvimento na comunicação e aprendizagem. Até se chegar a um diagnóstico mais assertivo, nem sempre é tão fácil assim, mas há precoces sinais que lançam o alerta, sendo este um transtorno que já nasce com a criança e o seu desenvolvimento fica automaticamente comprometido. Existem alguns sintomas que aparecem logo nos primeiros anos de vida da criança e que podem alertar os pais de que algo não está bem. Uma delas é o não olhar nos olhos, o não produzir qualquer tipo de vocalizações ou vocalizações muito primárias e sem sentido. Gabriel era o primeiro filho deste casal, um sonho desejado e concretizado, mas esta primeira experiência no papel de pais mudou e transformou-se rapidamente numa batalha muito desafiante. Nós começámos a notar aquelas ausências, o estar no mundo dele, que é tanto falado no autismo. Como é que a gente notava isso? Ele podia estar a ver televisão, nós chamávamos Gabriel, vamos tomar banho, e ele havia dias que era o primeiro a correr, portanto ele ouvia e percebia. Mas tinha dias que a gente chamava Gabriel, Gabriel, e ele não pestanejava. Até aos 3 anos ele dizia pai e mãe e pouco mais do que isso. A partir de certa altura, já nem o pai e a mãe ele conseguia dizer e a gente achava aquilo muito estranho. Outro comportamento que eu achava um bocado estranho e bastante peculiar era ele, às vezes percorria as paredes da sala da casa, onde fixava o olhar na parede e percorria a parede toda, sempre a fixar o olhar na parede. E aquilo era um comportamento um bocado estranho. A constatação de existência deste transtorno no seio familiar traz naturalmente uma exigência na adaptação de todas as consequências do autismo e é preciso aprender a lidar com a certeza do diagnóstico. A médica, ao interagir com ele, sendo uma médica pediatra do desenvolvimento, embora aquilo não fosse uma consulta ainda de desenvolvimento, ela disse: este menino precisa de intervenção e é já. E ela foi muito direta e disse logo: vou passar a carta para a intervenção precoce, que é um trabalho que é feito no colégio com estes meninos especiais, e vou já passar o processo dele para o hospital porque ele precisa de intervenção já. Portanto, eu não precisei ali de mais nada, ali foi mesmo a confirmação. Para qualquer pai, a gente acha sempre que é ali outras coisas, nós não queremos pensar num diagnóstico, não é? Porque todos os pais têm um bebê idealizado, um filho que toda a gente cria uma fantasia durante a gravidez, e depois temos ali o filho real, e quando começa a surgir alguma coisa que não está bem, é sempre difícil. Para a medicina, o autismo não tem uma cura definitiva, havendo desta forma um largo espectro de terapias e tratamentos para ativar o desenvolvimento e contornar todas as características do autismo. E quanto mais cedo a atuação, mais rápidos os resultados. É todo um trabalho que é feito com os pais após a recepção do diagnóstico, de preparação, de aceitação, da realização do luto do filho saudável e idealizado que não vão ter, não é? Portanto, há pais mais preparados, mais abertos até ao diagnóstico do que outros, mas de forma geral é assim uma notícia que gera aqui alguma ansiedade, stress. No país, estima-se que 1 em cada 1000 crianças é autista. E fazendo as contas, se no ano de 2021 nasceram cerca de 65 mil crianças, estima-se que, portanto, pelo menos 65 irão revelar os sintomas do transtorno nos próximos 2 anos em média. O autismo faz questionar valores e ideologias. Para Cláudia e Rui, o porquê de terem um filho autista foi encarado como um desafio a superar e a força para ultrapassar tudo adveio sobretudo da crença que têm. Houve também aquele sentido de frustração, não é? De tristeza quando perceberam que iria ser assim, tinham que lidar com o autismo nas nossas vidas. Qual foi o poder e o peso que a fé teve também na vossa vida para contornar tudo isto? Eu de início questionava-me porquê, não é? Porque que isto aconteceu.
Mas depois eu pensei, se Deus me deu um filho assim, alguma coisa há. E hoje a gente teve aqui muita conquista dele. Hoje a gente ouve muito... Nunca pensámos que este miúdo tivesse este progresso, nunca pensámos que ele ia chegar onde chegou. E a gente vê muito aqui também, não é? A fé. Para estes pais, o trabalho de desenvolvimento é diário e para eles, o que lhes vem na mente, no interior de cada um, tem um peso determinante para ultrapassar as condicionantes do autismo dos filhos. Acreditar através da fé que as coisas têm um poder de desenvolvimento diferente e isso foi visível na questão do Gabriel. E como é que ele está hoje? Como é que é hoje o vosso filho? Hoje ele está ótimo, ele está com 12 anos já. Na escola tem tido excelentes resultados, portanto ele tem ali um plano, como todos estes meninos, específicos para eles, mas ele acaba por, a maior parte das vezes, não necessita, portanto ele está em sala de aula, faz o mesmo teste com os colegas, consegue ter boas notas. É um miúdo que toda a gente que olha diz assim, ele é autista, não parece. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto pela Unifé TV, agora 23h06 e sempre com boa disposição, alegria, trazendo temas aqui na mesa do debate que é de interesse público, com certeza, como você acompanhou na matéria. Hoje vamos falar sobre autismo, haja vista que hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo, né? E nós vamos falar muito sobre esse tema. Eu gostava que a senhora e o senhor que agora está acompanhando o programa divulgasse essa programação. Nós estamos também direto através do site Unifé TV Portugal, através da aplicação da Unifé TV Portugal. Você pode, inclusive, compartilhar este link para os seus amigos, familiares, vizinhos, pessoas que você conhece, que talvez vão se identificar com o que nós vamos aqui falar. E há outras que desconhecem, estão completamente desinformadas acerca do autismo. E nós vamos falar muito sobre essa questão no programa de hoje. Você que nos acompanha através das operadoras, você que está sintonizado através da NOS, da Vodafone, a NOS 187, a Vodafone 211, a Mel 185, você pode divulgar para todos, acompanharem a programação a partir de agora e participar conosco através do 210-368-008, também 210-346-091. É os telefones que a partir de agora, a senhora e o senhor pode ligar, participar, deixar também o seu comentário, a sua opinião, esclarecer dúvidas. Nós teremos hoje muitas participações. Nós temos aqui nos estúdios conosco a senhora Catarina. Seja muito boa noite. Karina, né? Perdão. Tudo bem consigo? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Nós temos também aqui a senhora Sônia, é isso? Olá, sim. Tudo bem? Seja Tudo bem-vindo. bem, obrigada. E por Zoom, por videochamada, nós vamos falar também com o professor Guilherme Bastos, que já está conectado conosco. Também teremos uma advogada, a senhora Mayra Tomo, e também a Daniele Lacerda, que estará ao longo do programa falando muito a respeito desse tema. Eu já quero conversar com o professor que está conosco, o professor Guilherme Bastos. Seja muito bem-vindo ao programa Debate Público. O que as pessoas lá em casa podem esperar? Eu queria que o senhor fizesse uma pequena introdução a respeito desse tema, desse assunto que é tão importante, haja vista que hoje muitas pessoas param até para analisar. Muito boa noite. Obrigado, tudo bom, gente? Assim, eu acredito ser um grande prazer estar participando desse programa, né? E, assim, o autismo é algo extremamente complexo. Eu lido com autismo desde o diagnóstico da minha filha. Minha filha tem 8 anos de idade, a Alvina. Ela teve diagnóstico 1 ano e meio de idade, tá? E depois disso comecei a estudar bastante, tá certo? Então, trabalho com a questão ampla de computação, tecnologia. E eu fui obrigado a me tornar especialista na questão de autismo, né? Então, hoje eu sou especialista na questão de autismo, eu trabalho com tecnologia e autismo, orientando mestrados, doutorados nessa área, né? E o autismo é muito importante a gente aprofundar. Eu me aprofundei muito nessa questão do autismo, venho me aprofundando demais na questão do autismo, porque é algo que a gente precisa
entender melhor como que acontece, né? Eu vejo muitas coisas sendo colocadas que a gente precisa entender mais a fundo para tentar lidar com essas crianças, com essas pessoas autistas, né? Inclusive, eu estou usando esse cordão aqui, né? A gente está usando a questão de deficiência oculta, porque eu descobri que eu sou autista depois do diagnóstico da minha filha. Né? Hoje eu tenho 46 anos de idade, tive diagnóstico aos 39 anos de idade, e só fui descobrir, entender que era autismo depois da minha filha, mesmo vivendo essa questão do autismo a minha vida inteira. Né? Então, fui entender todas essas dificuldades que eu passei, que eu passo, me ajudou demais essa questão de me entender como autista. E o autismo ele é muito amplo, né? Vai desde uma questão, igual eu sou um professor, doutor, né? Trabalho profundamente, até crianças em nível 3 suporte, a gente diz, que precisam de muito apoio, né? Então, a gente precisa aprofundar muito esse estudo, essa questão, esse debate no autismo. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Vamos falar muito e o senhor, com muita propriedade, vai poder ajudar muitas pessoas. É interessante, né? O senhor foi diagnosticado aos 39 anos de idade. Quer dizer, apenas depois do diagnóstico do filho, né? Minha filha. Exatamente, só depois do diagnóstico da minha filha. E assim, só fui entender depois que eu comecei a estudar, né? A minha primeira pós que eu fiz, eu tenho 3 pós-graduações, né? Na área. A primeira pós foi uma especialização que eu fiz em educação ao autismo. Então, tinha várias pessoas da área, médicos, fono, psicólogo, etc. E tinha eu como engenheiro lá. E aí comecei a entender, comecei a verificar que muita coisa cabia em mim, né? Então passei por uma avaliação muito grande, profunda. Tive essa questão do autismo, né? Então eu fui aos 39 anos de idade, tenho 46 anos, e só fui entender isso por causa da minha filha. E aí você começa a entender, inclusive a gente fez até uma orientação de doutorado, a gente aplicou questão de computação nisso, que o autismo ele é hereditário. A gente fez cálculos de qual é a probabilidade, né? De ter no avô, na avó, no primo, no sobrinho, na sobrinha, né? E eu fui entender que meu pai, médico, cirurgião, eu tenho certeza que ele é autista, né? O pai dele foi um advogado brilhante, tenho certeza que era autista também, todos nesse nível 1 de suporte, e veio minha filha com nível 3 de suporte para mostrar toda essa questão do autismo que já estava na família há muito tempo, né? Então, essa é uma questão muito ampla que a gente precisa aprofundar demais, viu? Isso é muito importante. Vamos aprofundar. Daqui a pouquinho eu volto com o senhor. Me dê imagens da doutora Mayra, por favor. Também está conosco. Ela é mãe também de um filho autista e vai falar um pouquinho dos direitos, né, do autista. Seja muito bem-vinda, doutora. O que as pessoas lá em casa podem esperar no debate de hoje? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, principalmente no dia 2 de abril, né, o Dia Mundial de Conscientização, um momento em que a gente torna público aí, traz todos os holofotes para esse problema que a gente tem em relação ao autismo, que é o preconceito, a falta de informação da sociedade sobre esse transtorno. Nós, familiares de pessoas autistas, né, eu também sou mãe de uma criança autista de 8 anos, o Felipe, que faz com que a gente se mova, né, para promover momentos como esse, incentivar que a sociedade ela esteja pronta, consciente para receber essas pessoas aí na sociedade. Que bom. Daqui a pouquinho, então, a gente volta aí falando com a senhora. Me dê imagens da Daniela Lacerda, que também está conosco, por videochamada. Tudo bem? Olá. Seja bem-vinda. Tem alguém aí consigo? Quem é? Obrigada pelo convite. Eu sou a Bia, sou a irmãzinha do Murilo. Ah, que legal, que bacana. E aí, muito para falar hoje a respeito desse assunto, né, Daniele? Sim, muito. O que você já pode introduzir para quem está em casa? Então, eu sou professora, não estou atuando na área no momento porque eu tive que parar, né? Para quem é mãe, né, pai de autista, sabe o quanto é complicado quando a gente não tem uma rede de apoio e o quanto a gente tem que abdicar das nossas, né, da nossa vida, entre aspas, assim, para poder dar o suporte que a criança precisa, né? E o meu filho tem 10 anos, ele é autista, foi diagnosticado cedo, então desde os de 1 ano e meio, mais ou menos, ele já faz terapias, mas o laudo veio mesmo com 3 anos de idade, devido à falta de conhecimento de décadas atrás. Naquela época não se falava muito em autismo, hoje está sendo falado muito, e mesmo assim ainda é uma vasta gama precisa de um conhecimento maior, né, que está faltando na sociedade. Então, assim,
preconceito, inclusão, terapias. E é isso, falar um pouco sobre a minha história e sobre esses desafios que a gente Como foi para... passa É isso que eu ia diariamente. falar, esse desafio. Quando o filho foi diagnosticado, para você foi um desafio, você não imaginava. Como é que foi para você? Teve que aprender a lidar? Como é que foi esse início assim? Então, para mim, não foi difícil, né? Mas, assim, como eu sou professora e eu já notava os sinais, né? Os sinais nele, e eu já sabia que alguma coisa não estava certa. Tinha alguma coisinha errada, desenvolvimento que estava atrasado. Então, eu já comecei atrás de neuros, passei por vários neuros que não sabiam me dizer o que era. No início, eles me falavam que era apenas era um atraso no desenvolvimento dele, só isso. Eles não me passavam exatamente o que era. E eu comecei atrás, e na época eu trabalhava em uma escola que os professores, né, colegas minhas, falaram para mim, Dani, o Murilo tem os sinais, os sintomas, você não acha que ele não pode ser autista? Quando ela falou isso para mim, aí eu passei atrás dos neuros já falando sobre o autismo, né? E aí os neuros olhavam para mim assim como se fosse um bicho de 7 cabeças. Do que você está falando, não. Não, a gente tem que fazer várias avaliações, enfim. Então, devido a isso, o laudo dele veio só com 3 anos, né? Até que eu cheguei em uma neuro, que é uma psicóloga que atendia ele, o meu filho, que ela me deu esse telefone, esse contato dessa neuro, eu fui atrás dela. E aí, na consulta, ele entrou no consultório e ela já virou para mim e falou, ele é autista? Quando ele entrou dentro do consultório dela, então eu saí de lá já com o laudo. Nesse momento, eu já sabia que ele era autista, mas para mim foi muito difícil. O meu mundo acabou ali naquele momento, né? Chega, eu fico emocionada ainda. Sério? Quando eu levei para psicóloga o laudo, ela virou para mim e falou assim, mas você sabia, no fundo você já sabia. Por quê? Por que eu falo que o meu mundo acabou ali naquele momento? Assim, não é que acabou, mas porque tudo que eu tinha planejado para ele, né, um futuro, tudo que eu imaginava, naquele momento tinha acabado. Eu não tinha... a gente não tinha mais futuro, a gente tem um presente. Eu costumo dizer que a gente vive o presente. Então eu não posso, eu não planejo nada para ele no futuro, eu planejo para ele o presente. O hoje, amanhã, hoje, né, já está à noite, amanhã vai começar outro dia, então a gente vive o presente com ele. E então, assim, eu não passei por processo de luto, como muitos pais passam, porque era algo que eu já estava vindo, da época em que eu já estava atrás, eu já vinha sendo trabalhado isso em mim, mas foi muito difícil a notícia, porque eu tinha um laudo, agora eu tinha um laudo, não era só uma suspeita, tinha um laudo, pela questão do... E agora? Agora, o que eu vou fazer agora? Né? O meu medo maior na época, hoje ainda eu tenho muito medo, era a questão da aceitação. Sociedade, preconceito. Daniela, daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar um pouco mais a respeito disso. Hoje você já pensa diferente, né, daquele momento do diagnóstico, e é importante você falar sobre isso, sobre essa superação também que você teve, tá bem? Daqui a pouquinho a gente volta com você. Vamos agora ao nosso Instagram, nós temos algumas questões para os internautas também poderem interagir a respeito do tema. Conhece alguém com um diagnóstico do autismo? Se sim ou se não, ou se acha que sim, de repente você desconhece, né, os sintomas de alguém com autismo. Temos uma outra questão, acredita que as pessoas estão contextualizadas com este tema? Se sim, também você pode colocar aí. Se ainda há muito por fazer, ou se não, você também pode deixar a sua opinião, se as pessoas elas estão informadas, se elas têm afinidade com esse assunto, se elas conseguem detectar, né, alguém com autismo. Nós temos também a questão, se você acha que existe preconceito com as pessoas autistas, se sim, se não, se você não sabe ou se por quê, você também pode deixar aí nos comentários do Instagram. Temos mais uma questão? Todas? O autismo, ele expressa-se de diferentes formas em diferentes pessoas. O autismo é descrito como uma condição de espectro devido à sua amplitude na intensidade da condição, bem como as dificuldades de aprendizagem associadas que podem acompanhar a condição.
inclui uma vasta amplitude de pessoas que têm dificuldades de aprendizagem severas e capacidades relacionadas e de comunicação limitadas. Até pessoas que são cognitivamente capazes e têm boa aptidão verbal. Resumindo, a expressão clínica do autismo varia bastante, de pessoa para pessoa, e também em cada pessoa ao longo do ciclo da vida. Os traços típicos do autismo são: primeiro, movimentos motores padronizados ou repetitivos, ou uso de objetos ou fala de modo repetitivo e constante. Então, alguns sinais que você pode detectar: dificuldade, por exemplo, ao nível da mutualidade emocional, isto é, iniciar e manter uma conversa com outra pessoa, partilhar interesses, interagir socialmente, dificuldades ao nível de comunicação não verbal, isto é, em entender, descodificar e replicar a linguagem não verbal. Dificuldades em desenvolver e manter relacionamentos, adesão inflexível ou insistência em manter rotinas ou padrões ritualizados de comportamentos verbal ou não verbal e, por fim, interesse específico em diferentes intensidades e foco. Nós temos aqui duas mães, também em estúdio, que podem nos falar com propriedade sobre esses sinais, esses sintomas que caracterizam uma criança, né? Uma pessoa autista, porque o autismo ele acompanha a pessoa por toda a vida, não é isso? Verdade. A senhora tem um filho de quantos anos? 19. 19 anos? Sim. Foi diagnosticado com quantos anos? Com 5 anos. 5 anos. Como é que foi para a senhora? Foi complicado, porque ele já mostrava sinais desde muito cedo. Eu com 1 ano e tal, 2, eu já conseguia ver que tinha coisas ali que não eram normais. Então eu falava, portanto, mas como ele nasceu com outros problemas de saúde, ele nasceu com problemas no coração e outras coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, acabaram ali por mascarar ali a situação em si. Mas mesmo assim acho que a mãe sabe sempre que tem ali alguma coisa que não está certo. E eu falava para a médica que ele tinha determinados comportamentos que não eram normais, que eu via como não sendo normal, apesar de ser o meu primeiro filho, e a resposta na altura era que eu tinha que ter paciência. Não, ou seja, para ela era como se fosse uma coisa normal, que cada criança tem o seu desenvolvimento e que eu tinha que esperar pelo desenvolvimento da criança. Então o diagnóstico já veio muito tarde. Portanto, eu tive que mudar de médica, basicamente. Eu, na altura, mudei de médica. E assim como a minha história é um pouco semelhante à Daniela, que ela estava a falar agora, que foi a mesma coisa. Eu mudei de médica e na primeira consulta que eu tive com outra médica eu nem precisei falar. O Rafael, assim que entrou no consultório, a médica questionou logo: esta criança é seguida numa consulta de desenvolvimento? Eu disse: não, não é. Ela disse: pois, mas essa criança tem que ser seguida. Ela não o diagnosticou com a palavra autismo, sim, mas falou que ele tinha que ser seguido numa consulta. E o diagnóstico veio até antes dessa tal consulta, porque eu demorei cerca de 1 ano à espera dessa consulta no hospital. Então foi através de um programa que na altura a minha irmã viu na televisão, um programa americano, em que estava a passar exatamente um programa como estamos a fazer aqui hoje, onde estavam a falar do autismo. E ela falou: olha, aquelas crianças parecem o Rafael. E eu comecei a fazer pesquisas. Portanto, eu acabei por diagnosticar o meu filho antes mesmo da consulta que eu estava à espera. Comecei a fazer bastantes pesquisas e realmente quando tive essa consulta e dos testes que ele fez, a médica perguntou-me se sabe qual é o problema do seu filho. Eu disse: sim, sei, o meu filho é autista. Eu já ia psicologicamente assim preparada, mas ainda assim o impacto de ouvir isto da boca de um médico é diferente, não é? E você percebia naturalmente um olhar diferenciado das pessoas para ele? Sim, sim. Ainda há muito preconceito em relação a isso? Muito preconceito. Eu lembro que na altura eu andava a transportes, demorava cerca de 2 horas da minha casa até ao meu local de trabalho. Eu deixava na altura ele com o meu pai e eles são crianças de rotinas. Eu lembro perfeitamente, ele hoje em dia, graças a Deus, não é assim, mas eu lembro que eu tinha que fazer o mesmo percurso todos os dias à mesma hora. Então, um daqueles pontos que eu mencionei é uma realidade. Todos. Eles ritualizam Sim. né, uma Sim. prática e tem que ser aquilo ali.
Normalmente o autista é uma criança de rotinas, portanto, e basta sair daquela rotina para ela destabilizar, ter uma crise. Não quer dizer que sejam todas assim, né? Estamos a falar de um espectro, mas o Rafael, portanto, falando dele, ele era muito assim. Bastava eu sair de casa e não apanhar o autocarro, que ele conhecia os números, ou não passar naquela passadeira, era o suficiente. Ele gritava, mandava-se para o chão, batia com a cabeça, então as pessoas... E nos transportes as pessoas falavam muito mal comigo. Isso, porque eu não sabia educar a criança, porque a criança era mal educada. Ou porque... Quer dizer, a sociedade ainda não está preparada para acolher, né, essas crianças autistas. Essa é que é a verdade. Não estão. Ainda que hoje haja mais conhecimento do tema em si, ainda com o conhecimento que temos hoje, porque antigamente não se falava do autismo. Ainda assim é pouco. Ainda assim, há muita coisa para fazer, há muito trabalho para se fazer com as crianças e adultos autistas também. Nós temos também aqui a Sônia, né, que também é mãe. Exatamente. E no seu caso o filho foi diagnosticado mais cedo. Foi muito cedo. Né? O Valentim era um menino que até aos 8 meses o Valentim fazia tudo. O Valentim já dizia algumas coisinhas, o Valentim brincava com o irmão, o Valentim interagia bastante. O Valentim teve uma convulsão aos 8, 9 meses, perdeu tudo completamente, deixou de brincar, deixou de interagir com as pessoas, deixou de querer contacto, deixou de a gente cantava a música do Pau ao Gato, ele algumas coisinhas ele repetia, ele deixou de repetir. Para você foi um impacto forte. A princípio você achou que era um outro problema? Ao princípio eu já havia ali qualquer coisa, ele já dava alguns sinais de estereotipias, ele já se abanava, mas de resto ele fazia tudo normal como uma criança típica. O Valentim perdeu tudo. O Valentim neste momento é autismo nível 3, é severo. É um menino muito meigo, adora contacto. É ao contrário do autismo que estamos habituados a ouvir. Ele adora muito contacto, é um menino super meigo, mas ele tem quase 6 anos, é como se tivesse um aninho. É dadadá, kkk, é um bebê. Não houve um desenvolvimento, então? Ele tem um grande atraso de desenvolvimento global, muito grande mesmo. Ele não fala? Não fala. Ele ainda brinca com os pezinhos à noite. É um menino que pula, é um menino muito feliz, mas é um eterno bebê, é um bebê. O Valentim tem epilepsia focal, que quando dizia aos médicos que ele revirava os olhinhos, os médicos diziam, não mãe, não se preocupe. Nós temos aí algumas imagens, sim, é ele? É sim, é o Valentim. É na nossa página de Instagram, Autismo Todas as Fases. Muito quem feliz quiser, ele, né? É uma criança muito feliz. Nós trabalhamos muito... Quer dizer, quem olha assim, num primeiro contato visual não imagina, né? Nada. Eu costumo dizer que a cura para o autismo é amor. Se nós dermos muito amor, eles também vão nos dar muitas cartas no futuro. É muito amor. Que para eles será uma vida normal, né? Não é normal para quem está... de fora, mas para eles, quando são amados quando há compreensão, carinho, afeto, quando há tolerância, paciência, eles conseguem desenvolver uma vida normal. Exatamente, a cura deles é os pais. Como foi para você, por exemplo, teve que aprender a lidar, né? Tive que aprender a lidar, eu fui muito abaixo, porque eu penso muito no futuro. Eu sou uma pessoa que estou sempre muito à frente. Eu penso, porque já cheguei aqui, não é? E passou rápido, a gente pensa, passou muito rápido. Ele tem 6 anos. Vai fazer 6 aninhos. Eu penso muito no futuro e então, como eu estava a ir muito abaixo, eu não estava a conseguir ajudá-lo. E ele estava a ir abaixo comigo. Eu pensei, não, eu tenho que me cuidar de mim para poder cuidar do meu filho. E comecei a cuidar de mim, comecei a ter mais gosto por mim e realmente o meu filho começou a dar mais cartas, neste momento, ele está a fazer a medicação para a epilepsia, ele já aponta, ele há 6 meses atrás ele não apontava, ele não batia palmas, ele aponta à maneira dele, mas para nós pais, um pouco, que é para muitos, para nós Quer dizer, uma linguagem gestual já é um significado forte, muito né? Bom, muito bom. E em breve ele vai usar o computador também para começar a falar e ele também está com boas terapeutas. É o que nós conseguimos dar enquanto eu conseguir. Mas você atribui também esse sucesso evolutivo da parte dele em você. Em mim. Você teve que melhorar a sua autoestima, teve que... Muito. Né? Eu costumo dizer, a maternidade atípica, a importância de cuidar de quem cuida. De quem cuida.
Daqui a pouquinho você vai falar mais sobre isso. Nós vamos agora às ruas, nós fomos às ruas para saber se as pessoas estão inteiradas do assunto, se elas conhecem os sintomas, se elas estão ligadas, né? Estão preparadas para acolher, entender o autista. Vamos acompanhar e já a gente retorna. Conhece o síndrome de Asperger ou autismo? Sim, tenho ideia do que é, claro. Já ouvi falar de autismo, também já ouvi falar da Asperger, né? Mas eu não sei direito os sintomas, quais são. Sim. Acha que as pessoas portadoras deste síndrome sofrem preconceito e discriminação? Na verdade, né, eu acho que elas não estão muito incluídas. Mas o preconceito, na verdade, nem é tanto, é mais a questão de entendimento. Elas veem o mundo de uma forma diferente da maioria. Acho que sim. Acho que as pessoas acabam olhando diferente para elas, né? Tenho a certeza que sim. O que acha que deveria ser feito para estas pessoas sentirem-se mais incluídas na sociedade? Tudo o que tem a ver com doenças psicológicas, psicóticas, tudo o que seja assim, tem preconceito e é muito difícil aprendermos como é que temos de lidar e tudo o resto. Acho que em relação a estas doenças em específico, sobretudo se calhar ainda numa fase infantil, haver uma adaptação nas escolas, uma atenção maior às crianças que são assim, porque obviamente não têm de ter um ensino igual aos ditos normais, não é? Por isso, sobretudo numa fase de educação, num apoio aos pais, tudo o resto, porque mesmo para as crianças, para os pais das crianças é uma novidade, nós não sabemos como é que lidamos com pessoas que têm este tipo de doenças e muitas vezes o falar mais do assunto, o expormos mais estas situações, até ajuda a que pais de outras crianças entendam e saibam melhor também como lidar com as outras crianças que são assim, não é? O que acha que deveria ser feito para estas pessoas sentirem-se mais incluídas na sociedade? O governo mesmo ajudar com causas e verba, criando leis para espaço na escola e tudo mais. A palavra seria inclusão, né? Por exemplo, vamos supor uma questão de empresas, né? Deveria ter mais vagas para esse tipo de pessoas e uma integração com esse tipo de pessoas para juntar elas com as outras e mostrar que é tudo normal, não tem diferença nenhuma, elas são só ver o mundo diferente. Não sei dizer, mas eu acho que se talvez nós tivéssemos mais informação sobre isso, né, talvez as pessoas não olhassem como algo diferente, que não é, né, é algo normal. E aí as pessoas saberiam melhor como lidar com essas situações, e as pessoas não se sentiriam tão... não sei se eu posso usar essa palavra, marginalizadas, né? Por conta disso. Acho que sim. Acho que as pessoas acabam olhando diferente para elas, né? Muitas pessoas realmente não estão inteiradas sobre o assunto. Me dê imagens, por favor, do professor Guilherme Bastos, que está conosco. No início falava muito a respeito do diagnóstico dele, da família. E como é que foi para o senhor, professor? Por exemplo, o senhor hoje é uma pessoa que consegue provar para todos que é possível ter uma vida normal, perfeitamente normal, mesmo sendo portadora de autismo. Fala um pouquinho sobre essa trajetória acadêmica, sobre esse sucesso acadêmico que o senhor teve, tem e no auxílio, né, de outros que também têm autismo. Então, vamos lá. Essa questão de uma vida completamente normal não é verdade, né? Porque, na verdade, a gente precisa de muito apoio, tá certo? Mesmo eu sendo professor, doutor, né, de uma universidade federal aqui no Brasil, precisa de apoio, porque eu fui me entender depois que eu tive o diagnóstico de autismo. Então, por exemplo, eu tive vários problemas, ainda tenho vários problemas, né? Então, assim, a minha vida inteira de ter um amigo só, na escola, esse amigo que faltava ficava sozinho, né? Várias questões, né, de exclusão, de bullying, muita coisa. E tem um ponto extremamente importante de autistas nível 1 de suporte, como no meu caso, o antigo Asperger, ou Asperger, tá? É que, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um sucesso, mas tem pessoas que não chegam nesse sucesso. Não sei se vocês sabem, mas o índice de suicídio de autistas nível 1 de suporte, como no meu caso,
chega a ser 7 a 10 vezes maior do que pessoas neurotípicas. Então é algo extremamente complexo. Então aqui na universidade nós temos alunos autistas que muitas vezes não conseguem emprego porque são muito diferentes, são diferentes dessa tal normalidade. Então assim, é algo que a gente precisa ter uma atenção muito grande, desde autistas nível 3 de suporte, como no caso da minha filha, que é minimamente verbal, começando a falar alguma coisa ou outra agora com 8 anos de idade, mas está sendo alfabetizada, né? Está desenvolvendo muito por uma questão de inclusão escolar, e uma pessoa nível 1 de suporte que muitas vezes não consegue evoluir, não vai conseguir ter um relacionamento, não vai conseguir ter amigos, vai entrar em depressão. Então a gente precisa entender que o autismo é muito... A gente fala de espectro autista. Então essa questão de normalidade, né, entre aspas, eu posso ter mais sucesso que um neurotípico, como na média eu tenho, né? Mas, assim, mesmo assim eu tenho muitas dificuldades até mesmo no meu emprego. Então, a gente é muito direto, a gente é muito sincero, né? Isso causa problemas profissionais muitas vezes. Então, assim, não é fácil, a gente precisa compreender isso muito mais a fundo, tá? E quando a gente fala de normalidade, não é normalidade apenas para os que não têm autismo, mas para os próprios, né? Quando a Sônia estava falando do exemplo dos pais, o senhor acredita que o primeiro apoio tem que partir dos pais, tem que ser dentro de casa. Os pais deveriam ter mais conhecimento, deveria haver um tipo de treinamento para os pais poderem saber lidar com os filhos. Como é que a gente pode minimizar, por exemplo, essa situação de dificuldade do autista? O primeiro são os pais, mas os pais sozinhos também não resolvem, né? Porque precisa... Por exemplo, eu tenho uma formação muito ampla, mas isso aí é 0,01% dos pais, tá? Muitos não têm. Então, a gente, por exemplo, eu tenho a minha rede social, onde eu coloco muitas questões, outros colegas profissionais também, mas eu acredito que, primeiro, a gente precisa pensar numa sociedade inclusiva, numa sociedade que entende o autismo a fundo. Porque os pais sozinhos não vão resolver. Se eu tiver um apoio familiar de tio, de avô, de avó, ajudando esses pais, foi muito bem colocado aqui, né? Que a mãe, ela tenta sobreviver, ela não tenta sobreviver, ela se entende que ela tem o direito de sobreviver, de ser feliz. Muitos pais não entendem assim, muitos pais se matam pelos seus filhos e entram em depressão e não conseguem ajudar seus filhos. Questão da escola. Então a gente tem que pensar numa sociedade inclusiva ajudando esses pais. E muitas vezes, por exemplo, uma dificuldade muito grande vem dos próprios médicos, porque eles são os maiores atores que vão dar o diagnóstico em si. Pelo menos aqui no Brasil, são os únicos profissionais aptos a dar o diagnóstico no papel, tá? Não que os outros não ajudem, mas muitas vezes, eu falo assim, muitas vezes mais atrapalha do que ajudam, né? Porque muitas vezes negam o diagnóstico, a gente atrasa o diagnóstico. Então a gente precisa pensar no autismo como um todo. Se eu for pensar só em família, eu não resolvo o problema em si. Eu tenho que pensar no todo, numa sociedade... Uma consciência geral. Conscientização. Isso. Exatamente. E esse programa é muito bom porque a gente está furando a bolha. A gente está chegando em pessoas que não estão diretamente ligadas ao autismo, mas precisam estar, né? O autismo é uma questão social. É uma questão social onde todos devem entender. É uma questão de inclusão como um todo, né, que o autista é uma pessoa com deficiência. O autismo ele é um problema de todos, social. Todos precisam entender. E eu falo, todos sem telhado de vidro. O autismo pode bater na sua porta a qualquer momento. Então a gente precisa entender. E quanto mais a sociedade for formada e entender mais esse assunto, mais leve, vamos dizer assim, né, para a gente vai ser. Porque a gente vai entender como é o autista, como a gente pode respeitar essa pessoa, como essa pessoa pode se desenvolver, porque pode aprender, se desenvolve e consegue, né, dentro de suas limitações, é óbvio, né, porque existem níveis de autismo, as crianças, as pessoas podem se desenvolver. Então, essa é uma questão muito importante da gente entender, tá? Tá certo, professor. A gente agradece a sua participação. Não sei se o senhor gostaria de acrescentar algo. O senhor tem um trabalho muito vasto nessa área, né? Tem, inclusive, páginas de apoio nas redes sociais. Gostaria das suas considerações finais aqui no programa, que com certeza teve uma participação extraordinária e conseguiu ajudar a muitos. Obrigado, né? Muito obrigado pelo convite, né? Convido a todos que estão assistindo a seguir, né, as minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, é autismo.inovação. Né? Lá eu coloco toda a pesquisa, tenho feito muita pesquisa em tecnologia, autismo, né? Trabalhos importantes, né? em cooperação com outras pessoas. Né? Apresento muitas relações com minha filha, questões escolares, né? Isso é muito importante. Dia a dia, e falo assim,
o pessoal, acreditem no autista. Hoje eu falei, fiz um post muito interessante, importante, que autistas são sensacionais. A gente tem que entender isso, que os autistas podem se desenvolver, podem crescer, podem desenvolver, podem contribuir para a sociedade, né? Então, pode contribuir de várias formas. Minha filha, mesmo sendo nível 3 de autismo, ela contribui muito, que eu falo que ela mais ensina do que aprende na escola. As crianças de sua volta estão entendendo que o autismo, estão se tornando pessoas melhores, uma sociedade lá na frente que vai entender mais de inclusão. Então, isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado nós. E precisando só... E convido todos para me seguirem. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Com certeza esse tema será abordado num futuro próximo e nós teremos um imenso prazer em conversar novamente. Me dê, por favor, imagens da Daniela. Vamos também já conversar com ela. Daniela Lacerda, que está conosco. Me dê imagens, por favor. Daniela, você falava há pouco do primeiro impacto que teve no diagnóstico e hoje, por exemplo, você faz um paralelo, hoje a sua mentalidade é diferente. Sim, diferente hoje. Como? De lá para cá, o meu filho desenvolveu muito, muito mesmo. Então, a minha visão hoje, até em relação ao preconceito, inclusão, é diferente. Antes eu tinha muito medo na época do diagnóstico, o meu maior medo era essa questão do preconceito mesmo, principalmente na escola, porque antes ele estudava na escola em que eu trabalhava, então eu estava ali de olho e mesmo assim ainda tinha receio. Depois eu coloquei ele na escola pública, que para mim, eu acredito que seja a escola pública seja melhor para receber crianças especiais, crianças autistas, com necessidades especiais. Então, não que a rede privada não seja boa, mas eu acredito que não esteja tão preparada como a escola pública está. Então, desde que eu coloquei ele na escola pública, mudou muita coisa, né? Mas mesmo assim eu ainda tinha muito receio, bullying, como até foi falado aqui. Mas assim, graças a Deus eu nunca tive nenhum problema, todos sempre trataram muito bem ele, com respeito, inclusão. Ele é da sala inclusiva, né? E assim, hoje o desenvolvimento dele em relação a anos atrás, eu posso dizer que ele desenvolveu 100%. Né? Não que ele esteja desenvolvido, né, e seja uma criança independente, mas em vista do desenvolvimento dele daquela época para hoje, eu diria que 100% ele desenvolveu 100%. Naquela época, ele não tinha um atendimento de qualidade, eu acho que isso é muito importante para os autistas. Precisa de um atendimento de qualidade, né, terapias, porque, como o professor falou, não é só a escola, não é só terapia, não é só família, né? Eu acho que é uma triangulação. Então, tem que ser escola, tem que ser família, escola e terapia. Precisa dos três para que a criança tenha um atendimento de qualidade e consiga ter um desenvolvimento. O meu filho, ele é nível 3 ele é nível 2 de suporte, né? Foi falado, né, que dessa questão do desenvolvimento, que o autista ele pode ter uma vida, vamos ser dito assim, normal, né? Mas se a criança não tiver uma intervenção cedo, não fizer terapias, não tiver um acompanhamento para ajudar, ela não vai conseguir ter um desenvolvimento. Quanto mais cedo, melhor, né, Daniele? Sim. Quanto mais cedo for diagnosticado, com certeza. Quanto mais cedo, melhor. A intervenção tem que ser cedo para a criança ter um desenvolvimento de qualidade. Para isso é necessário mais informação, é necessário mais conscientização, não é verdade? Sim, e eu agradeço a sua participação imensamente em poder ajudar muitas mães, que talvez também agora, nesse exato momento, estão desanimadas, tristes, estão de luto por conta desse diagnóstico, mas que você acaba de provar que é possível se superar, é possível ajudar, é possível fazê-los ter uma vida que para eles será uma vida normal. Talvez para quem está de fora não é tão normal assim, mas para o autista será normal porque são crianças inteligentes, são crianças, como disse aqui a Sônia, felizes. Suas considerações finais, por favor, não sei se você gostaria de acrescentar algo.
Tinha travado aqui, eu não consegui entender. Você falou por último. Suas considerações finais, não sei se você gostaria de acrescentar algo. Não, eu quero agradecer pelo convite. Como você falou, quero deixar essa esperança para as mães, que é possível sim. Meu filho é uma criança não verbal, né? Ela é não oralizada, na verdade, mas ele hoje está se comunicando, pouco, né? Mas a gente está em processo, pela comunicação alternativa, né? A CAA. Sim. Então, hoje ele já consegue emitir sonzinhos né? A gente pede para ele falar palavras, ele consegue falar, não a palavra certinha, mas a gente consegue compreender o que ele quer dizer. Ele fala pelo iPad, né, o que ele quer. Então, assim, isso era algo para mim que era importante, porque eu achava que ele nunca ia falar de forma nenhuma, mas hoje hoje foi provado até para mim mesma que é possível sim. Então, a gente só não pode desistir, tem que continuar, como eu costumo dizer, são passinhos de formiguinha. A gente tem que viver um dia de cada vez e celebrar todas as conquistas, porque como uma mãe falou aqui no estúdio, né, eu até me identifiquei muito com a história dela, porque é parecida com a minha, do Murilo, com a nossa, e ela falou que... eu me esqueci agora, perdi o... Não há problema, não há problema. O importante é que você está feliz em participar conosco aqui, contar a sua experiência, expressar o que você sente hoje em ser uma mãe de uma criança autista. Agradeço imenso a participação. Caiu? O vídeo dela caiu? Não me deixe despedir assim dela não, por favor. Ela falou que da questão que para muitos pais pode não ser nada, né? A criança falou uma oi... pequena evolução, sim. Isso, às vezes os pais, para muitos, realmente, né, os pais de crianças típicas, para muitos não é nada. Mas porque vocês... faz parte da evolução, do desenvolvimento da criança, mas para a gente, nossa, é tudo. Quando eu vejo ele falar um oi para mim, eu já choro de alegria, porque para mim é uma conquista muito grande, muito Bacana. mesmo. Então, acho que não devemos desistir mesmo, continuar e correr atrás dos direitos e tudo. E todos os dias a gente posta, né, evoluções dele também na nossa página no Instagram, né? A gente grava vídeos sobre o autismo, então para quem quiser seguir, é @murilo.lacerda com 2 R's. Todos os dias nós postamos as evoluções dele e é isso. Tá certo. Muito obrigado aí, tá bem? Boa noite para todos. Obrigada a vocês. E até uma próxima. Até. Você vê a felicidade, né? A gente vê que hoje sim. é um pensamento diferente. Quando a pessoa entende o que é o autismo, aprende a lidar e ela vê essa evolução, como disse a Daniela, que para muitos é insignificante, mas para a pessoa é tão significativa, é realizador, não é, Sônia? É muito mesmo. Assim foi consigo também. Sim. Cada passinho que o meu filho dá, para mim é tudo. Agora ele não fala ainda, mas já agora está a fazer as sílabas. Está a fazer mã, que é mãe. E para mim ganhei a lotaria, ou eram milhões. E ele tem evoluído. Aos pouquinhos ele tem dado algumas cartas, mas não é fácil. Quando nós falamos que parece que é tudo bonito, não é fácil. Tem que ter força de vontade. Tem muita força. Muitas vezes perguntam-me, quando eu estou a falar do meu filho, então, mas tu não tens lágrimas? Tenho, à noite. À noite eu tenho muitas lágrimas. Sério? Você e o seu travesseiro... Se o travesseiro falasse, teria muito para dizer. Porque muitas vezes eu estou a falar do meu filho e a pessoa diz, parabéns, que guerreira, tu não deitas uma lágrima, tu estás aí, eu deito as lágrimas, mas não é de dia, é à noite. À noite é que vem o medo do futuro, porque parece tudo bonito quando nós falamos do autismo, que estão a evoluir, mas eles vão sempre precisar de nós. E nós não estamos cá sempre, não é? Eles vão ser adultos e nós não vamos cá estar para eles. E eles vão sempre precisar de nós. Por mais passos que eles deem, por mais que eles venham a falar, eles vão sempre. O autista precisa sempre da mãe, eternamente. E não há ninguém melhor que a mãe. Não é? E é esse o nosso medo de todas as mães que nos estão a ver lá em casa, de certeza que concordam com o que eu estou a dizer. Mas aí eu tenho um conselho para você, Sônia. Essa preocupação não vai alterar absolutamente nada. Então viva o presente, desfrute o presente, faça o melhor, tenha a sua consciência tranquila de que você está fazendo o melhor, está sendo o melhor para o seu filho.
e viva, desfrute. Exatamente. Porque essa preocupação excessiva com o futuro não vai alterar uma vírgula. Exatamente. Você sabia disso? Exatamente, mas mãe que é então mãe... você pode optar em desfrutar do seu dia a dia, sem essa preocupação excessiva com o futuro, fazer dos seus dias melhores com seu filho. E o futuro pertence a Deus. Pertence a Deus. Nós nem sabemos se vamos estar daqui a uma semana, 2 semanas conversando, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Essa preocupação excessiva com o futuro é desnecessária. Daqui a pouquinho vou falar um pouco mais sobre essa confiança plena que cada ser humano tem que ter. Nós temos também aqui no estúdio a Andréia Cruz, que tem falado também a respeito dessa superação, porque todos os dias é uma superação, né? Sim, sem dúvida. E todos aí? os dias é um passo de cada vez. Porque a nossa felicidade é ver a evolução dos nossos filhos. É como todas as mães estão aqui a falar, é ver o desenvolvimento. Aquela coisa de sabermos o que é que vai ser amanhã. Será que... Eu lembro perfeitamente que quando eu tive o diagnóstico, eu me questionava muitas vezes, já que ele um dia vai me chamar de mãe? Porque essa é a família, né? Que aparece nas imagens. Aqui é o Rafael. Esse é o Rafael. Exatamente. 19 anos. 19 anos. Grandão, né? Tá Olha enorme. a família reunida. Tem mais filhos, né? Sim, ela é o mais velho. São 4 filhos, mas ela foi o primeiro. E os outros... Tudo normal. Sério? Tudo. E como é que é para eles, para os irmãos? Para eles é uma alegria. O Rafael é alegria lá em casa, porque... Por isso que eu falo, quando é possível viver de forma normal, é isso. É isso que eu estou querendo dizer. É possível, vamos deixar sim. de lado as anormalidades, vamos deixar de lado as dificuldades, vamos deixar de lado o preconceito. Quando eu falo de viver uma vida normal, é isso. Quer dizer, para eles Rafael é um motivo de alegria. É porque ela é o que a Sónia dizia, eles são puros. Eles trazem uma pureza que eu acho não que temos. Todo ser humano devia se espelhar no autista, na realidade, né? Todo mundo naquela coisa de querer ser normal, e eu olho para ele como se fosse uma criança normal, né? Porque a sociedade está preparada para a criança nasce, cresce, casa, e eu aprendi a ver as coisas de forma diferente. Eu cresci com o Rafael, né? Porque eu acho que tudo que uma mãe e um pai também deve fazer como pais de autistas não é criar aquela expectativa para o seu filho que pode vir ser frustrada. É descer, eu digo muitas vezes isso, eu tive que descer ao nível do Rafael, entender o mundo do Rafael e trabalhar nesse nível. E foi a trabalhar dessa forma, eu disse, não, eu não vou criar essa expectativa, é um dia de cada vez. Amanhã é outro dia, hoje é isto. Aí, Sônia. Então, é isso. E muita fé. Eu acho que sem fé seria impossível, acho não, tenho certeza, sem fé seria impossível ter conquistado aquilo que eu conquistei hoje a nível do Rafael. Você sabe qual que é o problema, André, de muitas pessoas? Eu lhe chamei de Karina no início. Isso, Karina, Catarina, tá mas na certo. verdade é Andréia. Andréia Karina. Andréia tá Karina. O problema é que as pessoas desconhecem o que é fé. Né? Quando você fala de fé, muitas pessoas associam a religião. Muitas pessoas associam a uma igreja em si, instituição, né, física. Quando se fala de fé, muitas pessoas associam uma crença. Né? Só que a Bíblia nos fala de fé de uma forma diferente. Está escrito lá que fé é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Então fé é isso. Fé é aquilo que você estava falando. Quer dizer, você todos os dias acorda tendo a esperança, a certeza, a confiança que aquele dia vai ser melhor. Exatamente. Quer dizer, não há uma preocupação. Mas como vai ser? Né? Haverá uma evolução, haverá, né, uma melhora. Não, você trabalha o hoje, você vive o hoje e comemora cada evolução. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Porque lá está. É isso que nos faz crescer também. Né? Eu aprendi muito com ele. O fato de ele ser determinado no que ele quer. Quando ele quer uma coisa, ele batalha. Eu posso dizer que ele batalha, ele vai atrás. Né? Nem que seja por rodeios, ele chega lá. Então, eu aprendi muito com ele em ser persistente, em não desistir, em ser forte para ele também. Excelente. E é isso que nos faz crescer. Porque... Tá vendo, mãe?
pai, você que tem uma criança autista e você não sabe lidar, você está aí perdido, desorientado, confuso, dando ouvido às muitas vozes, né, lendo muita coisa, ouvindo muita coisa que não tem ajudado. Ame o seu filho, respeite, considere, tenha paciência, aprenda a lidar, aprenda a amar. Nós temos aqui hoje exemplos extraordinários de pessoas que têm superado a cada dia. Não sei se nós temos imagens da advogada. A advogada está conosco. A doutora Mayra, não sei se nós temos aí. Bom, nós vamos a uma matéria secundária que fala também a respeito desse assunto e já já retornamos. Tratando-se de uma perturbação do desenvolvimento do cérebro, o autismo apenas consegue ser identificado pelas ações no crescimento da criança e há sintomas reveladores que direcionam o diagnóstico. Um dos sintomas que desperta a atenção dos pais é o facto da criança chorar sem parar e sem razão aparente. Ter apatia, demonstrar uma inquietação exacerbada, ter pouca vontade de falar ou de comunicar, repetir sons e palavras, fazer movimentos repetitivos do tronco, das mãos e da cabeça, revelar ansiedade e agressividade e ter resistência a conhecer novos objetos, desde o brinquedo a uma simples colher de comida. Uma em cada 1000 crianças em Portugal é autista, um diagnóstico que normalmente é identificado até aos 3 anos de idade. Mas estarão os pais destas crianças preparados para lidar com este transtorno? Nós estamos em direto aqui pela Unifé TV hoje conversando sobre autismo. É o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E eu estava vendo a matéria inicial, a cada 60 crianças que nascem, o prognóstico é de ser autista, não é isso? É isso. É uma estatística bastante elevada, né? Exato. Agora as pessoas precisam compreender e quando as pessoas compreendem o que é o autismo, elas vão conseguir ajudar, vão conseguir aceitar, vão conseguir compreender. Nós temos aí outras pessoas, aliás, várias pessoas com dificuldades, outras dificuldades, que já conseguiram ultrapassar barreiras, né, de preconceitos, de discriminação. E eu acredito que se a sociedade compreender melhor, né, começar pelos pais, pelas escolas, pela medicina em geral, nós vamos ter com certeza uma sociedade melhor, uma melhor aceitação, e assim uma qualidade de vida melhor, né, para os autistas. No seu caso, o Rafael estuda? Sim, ele está no 12º ano. 12º, muito Sim. Inteligente. Muito. Que legal. E eu estava até a lembrar, porque o Rafael, eu estava a ver as matérias e eu identifico muito, porque ele era essa criança que se mordia, batia com a cabeça, que se agredia, partia os óculos, bastava ser alguma coisa bastante da rotina. Bastante nervoso quando algo saía da rotina. Sim, ele era essa criança. Quer dizer, eles criam movimentos, rotinas repetitivas, exatamente. Se sair daquele ritmo, daquela... Era suficiente para ele Hoje já não é assim. Hoje não. Olha que legal. Ele está na escola, tranquilo, lê, Você falou que ele tinha outros problemas de saúde, né? Sim, ele nasceu com um problema cardíaco muito grave, que só foi diagnosticado depois de ele ter nascido. No dia que eu ia ter alta, na realidade, que notavam que ele ficava muito roxo no lábio quando... Nós temos algumas fotos aí, é dele... Sim, aí foi já a 3ª cirurgia que ele fez 3. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 3 anos e meio. O Rafael é um milagre, né? O Rafael é um milagre, André. Sem dúvida. Ele nasceu um mês antes do tempo, foi operado com 12 dias. A segunda cirurgia ele fez com 7 meses e esta que está a aparecer nas imagens foi a última, já com 3 anos e meio, e hoje, graças a Deus, está tudo bem. Perfeito. Tá. Que legal. É um valente. Que bacana. Valente. Sônia, algo a acrescentar? O que você tem a falar para aquela mãe que está em casa, aquela família que está em casa, talvez triste, de repente tinha muitos sonhos, como nós acompanhamos a Daniela falando há pouco, né, planeava-se muitas coisas e aí veio o diagnóstico. É como se tivesse tirado o chão dos pés, né? Eu realmente, o Valentim
Ele tem problemas de epilepsia. E ele não estava a evoluir por causa também da epilepsia. Depois veio-se a descobrir que tinha epilepsia focal, que ele virava os olhinhos e as médicas diziam que era estereotipias. Até que eu insisti e disse, não, doutoras, vão ter que ver, isto não são estereotipias. Pronto, então lá fizeram... Epilepsia focal. Focal, que é que roda os olhinhos para o lado. Pronto, lá descobriram a epilepsia do Valentim. E desde que faz a medicação, ele realmente tem ajudado bastante. Mas vou só contar aqui um episódio que aconteceu na terapia. A terapeuta psicomotricidade veio ter comigo e o Valentim presente e disse, oh mãe, eu sei que a Rita, a terapeuta da fala, já ouviu o Valentim a dizer algumas sílabas. Ele está há tanto tempo comigo, há 1 ano e tal, e eu não ouço o Valentim a dizer nada. O Valentim comigo nunca disse uma sílaba, nada. Ok, pronto, olha, eu sei que você está a fazer o seu melhor, Sara, está tudo bem. Entrou dentro da terapia, isto é verdade, é verídico. Eu sento-me e ouço a terapeuta, eu não acredito, Valentim, continua, Valentim, eu estou a falar, estou a arrepiar, porque foi muito lindo. Foi muito forte. Muito forte. E eu vou, porque aquilo é tudo em vidro, e eu olho e digo, Sara, está tudo bem? Ai, mãe, eu não acredito. O Valentim contou-me até 10. Muito mais que a terapeuta da fala. Fez mas não interessa, é como fosse a fala dele. E ela estava a chorar porque o Valentim parece que se apercebeu do que ela estava triste de ele não dizer uma única. Ele que a Rita tinha dito 1, 2, T, pronto, por aí, não é? À maneirinha dele. Para ela foi até 10 e só ouvia os gritos dela de alegria. Ai, Valentim, não acredito, Valentim. E agora, como é que vamos explicar isto? Eles não são incríveis? São incríveis. Eles têm ali tudo, mas não conseguem. Eles só precisam de alguém que acredite neles. Que acredite, sim. Que foi o que foi falado no início. Muito interessante. Algo a acrescentar para nós finalizarmos? Está tudo? Acho que sim, que as mães, como o pastor tinha dito, têm que se cuidar para poder cuidar dos seus filhos. Claro que muitas vezes nós estamos em baixo, como eu tinha falado. Mãe que é mãe, qual é a mãe que não pensa no futuro? Nós temos que pensar, não é? Não tem como. Toda a mãe, não é? Mesmo mais forte e capazes que sejamos, não há como. Mas nós pensamos, mas pensem em vocês também, porque eles precisam muito de nós e vão precisar muito de nós. E se nós não estivermos bem, não vamos conseguir ajudar os nossos filhos. Então, por isso sigam a página Autismo Todas as Fases. Você tem aí qual o nome? Aqui é o Valentim. Eu sou autista, não chatear a minha mãe. É tipo uma credencial. Exatamente. Esqueci do cordãozinho, que eu tinha o cordãozinho ali. Que legal, né? E você que agora acompanha o programa já pode ter uma ideia muito melhor, muito mais abrangente do que é o autismo, dos diferentes tipos de autismo, os diferentes tipos de níveis, né, do autismo. E eu queria me dirigir agora a você que também está amargurado, infeliz, triste por conta dessa preocupação excessiva. Uma coisa é você planear o futuro. Com certeza você deve planear, você deve pensar, né? Nós não queremos ser também radicalistas em relação a isso. Mas realmente a preocupação excessiva traz insegurança. Insegurança traz medo, traz desequilíbrio, traz fraqueza. E isso é muito importante a senhora e o senhor saber lidar. Claro que nós nos apoiamos muito na fé, como falava a Andréia e bem. Você conheceu essa fé, você aprendeu a usar essa fé, certo, né? Na Igreja Universal. Sim. Há quantos anos? Há 20. 20 anos. Sim. Você atribui, então, muitos resultados a essa fé? Todos os resultados. Todos os resultados? Sim. Tanto a nível emocional, espiritual, né, que você desenvolveu ao longo desses anos, foi fundamental para a educação do Rafael? Foi. Lá está, quando eu estava focada em mim, as coisas não funcionavam, porque eu queria fazer as coisas da minha maneira, colocava muitas questões, cansava-me, frustrava-me, mas quando eu me foquei na minha fé, na minha comunhão com Deus, em estar bem, como a Sónia dizia, nós temos que estar bem. Se a pessoa estiver bem espiritualmente,
tudo o que está à volta é banal. Fica bem. Né? Ainda que o mundo esteja a cair e que seja muito difícil, porque há momentos em que nós estamos no chão do desânimo, que às vezes pesa, não é? A criança autista está descompensada e nós há dias mais pesados, digamos assim, mas nós temos essa força para lidar. Esse apoio, né? Exatamente. Que é a fé sobrenatural. Exatamente. Que nada tem a ver com instituição, com religião, Exatamente. com pastor, com padre, com papa. É uma fé individual entre a pessoa e Deus. Exatamente. Tá certo. Eu agradeço a participação das senhoras. Eu muito obrigado, agradeço. muito gosto. Espero tê-los um próximo tema sobre o autismo, né? Um próximo programa sobre o autismo, porque é um assunto que não deve ser esquecido jamais. Agradeço, Sônia. Muito obrigada. Agradeço, Andréia. Vamos à sondagem do nosso Instagram, os resultados. Conhece alguém com diagnóstico do autismo? 79% diz que sim, 16% diz que não, 5% está na dúvida. Temos uma outra questão. Acredita que as pessoas estão contextualizadas com este tema? 6% diz que sim, apenas 6%. 50% diz que ainda há muito por fazer e 44% diz que não. Uma próxima questão. Acha que existe preconceito com as pessoas autistas? 79% diz que sim, 7% diz que não e 14% não sabe. Você também pode enviar uma sugestão de tema para o nosso programa. Esse é o e-mail jornalismo@unifetv.pt. Envie a sua sugestão de tema, você que tem se deparado com o dia a dia de muitas pessoas, de situações, assuntos que se referem à segurança pública, à saúde, à família, a questões que você acha por bem discutirmos aqui, que vai ajudar as pessoas. Nós teremos um imenso prazer em avaliar e trazer aqui para a mesa do debate público, tá bem? Agora, o Marcos Bueno ele vai seguir com uma programação muito especial para todos aqueles que precisam de um apoio espiritual. Talvez o seu problema não seja uma criança, um filho, um familiar com autismo, mas seja a depressão. Talvez o seu problema seja a perda de alguém. Você está aí de luto, seu coração está ferido, você está pensando em morrer, não há ânimo, não há disposição para absolutamente nada. Você está perdido, o chão foi tirado dos seus pés. Você tem alguém agora que pode te ajudar, com quem você pode conversar através do 21-836-8008. Você vai poder ligar, conversar, incluir o seu nome, o nome de alguém na oração. E o Marcos Bueno, pastor, vai estar lhe orientando, lhe ajudando. Com toda certeza, a sua vida será muito melhor. Forte abraço a todos, boa noite e até o próximo programa.